palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1, no capítulo 1. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pois o pastor não me convida mais, tá bom? Só para eu chegar aqui, não mandar apagar a luz. Glória a Deus. Quantos aqui não me conhecia? Deixa eu ver. Quantos aqui não me conhecia? Eu já estive aqui várias vezes, né? Aí tem pessoas que não me conhecem. Que bom. Prazer conhecê-los, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Capítulo 1 de Ruth. Eu estou aqui hoje bem acompanhado. Às vezes eu estou acompanhado da pastora Luciana, né? Da minha esposa. Já vim aqui acompanhado da pastora Luciana e da Stephanie, minha filha. Hoje eu vim acompanhado de dois amigos. Vim acompanhado do Dr. Odélio, que é um amigo de longa data, né? E vim acompanhado do meu escudeiro, que é o pastor Joe, né? Pastor Jonathan, que está aqui comigo. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia nessa noite. Amém? Olha que gostoso, agora eu estou vendo vocês. Que bom. Glória a Deus. Se você quiser em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Da forma como você quiser durante aqui a leitura da palavra de Deus. Fique à vontade. Você está na casa do Pai, viu? E quando nós estamos na casa do Pai, nós temos assim uma liberdade muito grande. Não é assim lá na casa do seu Pai? Você chega na casa do seu pai, você tem liberdade. Você abre a geladeira, né? Vai no quarto, enfim, como se estivesse na sua casa mesmo, né? Então aqui é a casa do Pai, significa que é a sua casa também, significa que é a nossa casa, amém? Diz assim a palavra de Deus: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por essa palavra, em nome de Jesus, e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós, para a glória do teu nome. Irmãos, eu quero ser instrumento de Deus na sua vida, quero ser instrumento de bênção para você nessa noite. O objetivo do pregador não é outro senão ser canal de bênção do Senhor na vida dos irmãos, na vida da igreja. O objetivo do pregador não é outro senão permitir que o Senhor o use para que a igreja seja abençoada, para que os lares sejam abençoados, para que as famílias sejam abençoadas, para que nós sejamos abençoados nos nossos dias. E não tenho a pretensão de ser eu, mas que o Senhor Deus cresça e que eu diminua, para que você possa sair daqui exaltado pelo poder de Deus e pela glória do Senhor Deus manifesta nesta noite. O texto que nós lemos fala, queridos, de uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, que morava numa terra chamada Belém, região de Judá. E diz aqui a palavra de Deus que esta família, como todos os moradores de Belém, como todos os moradores da região de Judá, estavam enfrentando uma crise muito grande. A palavra de Deus diz que uma crise se estabeleceu naquele lugar, uma crise se instaurou naquelas terras. E diz a palavra de Deus que o povo daquele lugar passava por uma situação lastimosa, porque a palavra de Deus diz que havia fome naquele lugar, falta de alimento, escassez de alimento. E eu
olhando para esses versículos, eu aprendi algo interessante, queridos. Tem crise que ela aparece, ela surge na nossa vida, nós não provocamos, nós não chamamos, nós não desejamos, né? Mas tem crise que ela é provocada por nós provocamos a crise. No caso aqui, este povo não havia provocado crise alguma, mas uma crise se instaurou. Eles não haviam desejado a crise que estavam passando, mas a crise se instaurou, e eles estavam enfrentando a fome naquele lugar. E o chefe dessa casa, o chefe dessa família, ele chamou a sua família, sua esposa e os seus filhos, se reuniram, e ele fez uma proposta para a família: sair da terra onde eles estavam e se mudar para uma outra terra, sair de Belém e ir para Moabe, deixar a terra natal, deixar a família, deixar as raízes e ir para uma terra desconhecida, uma terra que eles não haviam ainda estado, que eles não tinham nenhuma experiência naquele lugar, deixar a sua terra e ir para lá. De repente eu estou falando aqui, e algumas pessoas estão se identificando com isso. Momento de crise, onde você morava, onde você vivia, e de repente você deixou tudo lá, por causa da crise que você vivia naquele lugar, desemprego, a crise do desemprego, né? Ou a crise do casamento, ou qualquer outro tipo de crise. Você abandonou tudo lá, deixou a sua terra, a sua cidade, a sua parentela, e mudou-se para uma outra terra, para um outro lugar, não é? O Brasil tem muitos imigrantes, e se nós formos ouvir as histórias, né, desses imigrantes, nós vamos ver que muitos deles vieram para o Brasil, ou a maioria deles vieram para o Brasil, porque estavam enfrentando crises lá na sua terra, lá nos seus países, e vieram para o Brasil, assim como muitos foram para outros países. A palavra de Deus diz que Elimeleque, juntamente com a sua esposa e os seus filhos, fizeram a sua mudança para Moabe. Eu acredito, queridos, que Noemi deve ter argumentado com Elimeleque com respeito a essa mudança. Eu imagino que ela deve ter falado para o marido: marido, como nós vamos sair da nossa terra, como vamos sair de Belém e irmos para uma terra estranha, para um lugar que nós não conhecemos? O que nós vamos fazer lá? E eu acredito que Elimeleque, ele deveria ter alguns argumentos para convencer Noemi, principalmente. E ele deve ter falado para ela: esposa, eu ouvi dizer que lá é diferente, eu ouvi dizer que lá tem mais comida, lá tem mais alimento. Estão enfrentando uma crise lá também, só que lá as pessoas estão conseguindo se virar melhor. Lá não está como aqui. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para o nome da cidade onde eles moravam. Eles moravam em Belém. Belém significa casa do pão, padaria. Olha o nome da cidade onde eles estavam. E eles estavam indo para Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló. Quando Ló saiu lá de Sodoma e Gomorra, com as suas 2 filhas, a esposa ficou no meio do caminho, porque virou uma estátua de sal. A filha mais velha teve a ideia de se deitar com o pai, para que a geração do pai não se extinguisse, não se acabasse. Nasceu 2 filhos, né? Um da primogênita e outro da filha menor. E os moabitas eram a descendência do filho de Ló com a sua primogênita, com a sua primeira filha. Era uma nação
que eu não sei onde se perderam, porque Ló era um homem temente a Deus, tanto é que Ló foi tirado lá de Sodoma e Gomorra, foi salvo por causa do coração dele, por causa da vida dele com Deus. Eu não sei onde a família se perdeu, eu não sei onde foi que eles se perderam, eu só sei que os moabitas era uma nação de coração fechado para o Deus verdadeiro, era uma nação de um povo idólatra, um povo que servia a deuses variados, e uma nação que conflitavam com Israel, era uma nação que vivia em briga com Israel. E eu até acredito que Noemi ponderou tudo isso na sua conversa com o esposo, com o marido, dizendo para o marido: olha lá, você sabe, os moabitas já vivem em conflito com a gente, briga com a gente, etc. Mas foram para Moabe, se mudaram para Moabe. Queridos, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Quando você vive uma crise, às vezes você perde um pouco a razão. Às vezes você perde um pouco a fé. Às vezes você perde um pouco a conexão com Deus. A crise às vezes tira a sua capacidade de pensar. A crise às vezes tem a tendência de levar para o desespero, não é assim? Às vezes a esposa, o marido está desempregado, a esposa começa a perceber que a coisa em casa não está indo muito bem, está faltando, né, dinheiro, então ela se desespera, ela cobra. Queridos, em momento de crise não se pode perder a visão. Não se pode perder o temor, não se pode perder a fé. A fé em Deus, ela precisa permanecer em você. Hoje nós estávamos sentados, conversando, fazendo pastoreio de pastores, e nós falamos sobre um jovem esses dias que ele desapareceu, ele sumiu de casa, procuraram ele para todo lado, não encontravam, não achavam, e uma semana depois encontraram esse jovem numa corda a 200 metros da casa dele. E nós ficamos perguntando: por que será? O que aconteceu com esse jovem? E o pastor que estava com a gente falou assim: olha, ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão. Quantas pessoas você ouviu falar que entrou em depressão nesta pandemia? Quantas pessoas você ouviu falar que surtou nessa pandemia? Que perdeu a razão nessa pandemia? Pediu a morte, quis morrer, quis desaparecer, quis chutar o barco, pediu para morrer. Hein, queridos? Quantas pessoas... Ouvi falar de outro hoje mesmo, que na crise da pandemia, instaurou também uma crise dentro de casa, e ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi para a casa do pai, ficou deprimido, chamou o pai e disse: pai, me mata, pai, me mata. Queridos, crise, ela pode aparecer, ela pode surgir, ela pode vir, mas nós não podemos nos desesperar, mas nós precisamos lembrar que nós temos um Deus, um Senhor. Se eu fosse perguntar para vocês aqui hoje, quem tem milagres para contar, muitas pessoas levantariam a mão, e se fôssemos colher esses
testemunhos, muitos de vocês passariam horas contando aquilo que Deus fez na sua vida, porque você veio para Jesus, porque você veio para Deus. Então, amados, a crise pode aparecer, pode surgir, mas eu não posso esquecer que eu tenho um Deus, o Deus que fez milagre lá atrás, é o Deus que faz milagre hoje. Ah, pastor, mas naquela época não era coronavírus. O que importa, irmãos? Crise é crise e Deus é Deus. Não importa o nome da crise. A crise que você pode estar enfrentando na sua casa, no seu casamento, essa crise não é maior que Deus. Elimeleque, eu não tinha amizade com ele, não era íntimo dele, mas eu posso arriscar afirmar que Elimeleque esqueceu disso, esqueceu que ele tinha um Deus, esqueceu que ele morava numa terra com um significado, uma força profética muito grande. Belém, casa do pão, lugar de provisão, saindo de um lugar profético desse, para ir morar em Moabe, um lugar de idólatras. As nossas escolhas, elas precisam ser feitas de maneira pé no chão, ponderadas. Irmãos, crente ora, crente lê Bíblia, crente se relaciona com Deus, crente acredita que Deus fala, que Deus não é mudo, crente acredita que Deus tem boca. Então, na hora da crise, é hora do crente falar com Deus, é hora do crente ler Bíblia, é hora do crente ouvir Deus, porque o seu Deus tem direção para a tua vida. Eu posso arriscar, falar com certeza, que Elimeleque esqueceu disso. Cadê Deus? Buscar o Senhor, buscar direção para aquilo que ele devia fazer. É hora de sair de Belém, é momento de eu deixar a casa da provisão. Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Buscar a Deus. Irmãos amados, eu estive aqui no começo do ano, não foi, pastor? Você lembra da mensagem que eu preguei? Eu lembro. Eu lembro da mensagem que eu preguei aqui. Projeto de vida. Estávamos fazendo projeto de vida. E nós falamos sobre superação. Superar. Pastor, eu não imaginava que a gente ia ter que superar assim. Eu não imaginava o que viria. Nós não sabíamos o que viria. Nada disso, não havia nada, o mínimo possível de conversa com respeito a essa crise, nós não havia ouvido ainda. Mas nós falamos sobre superação. E eu lembro, queridos, que o Senhor Deus colocou nos nossos lábios, na nossa boca, a seguinte palavra: superação. Superação significa um esforço maior. O meu conceito de superação não é em um momento difícil, de repente surgiu um milagre e eu dizer superei. Não.
Superação para mim é aquele momento em que eu preciso me desdobrar. Eu preciso, de repente você vai lembrar, se eu orava 10 minutos por dia, então agora eu vou orar meia hora, 1 hora. Se eu tinha uma leitura bíblica de 10 minutos diário, agora eu vou usar 1 hora do meu tempo para ler a palavra. Se eu jejuava 1 vez por semana, agora eu vou jejuar 2, 3 por semana. Isto é, eu vou me desdobrar, eu vou ter um esforço maior, eu vou me esforçar mais. O momento exige mais de mim, e eu vou me dar mais. Superar não é ir dormir e esperar a crise passar. Eu creio que a maioria de nós ter que ficar em casa por um período, sem sair na rua, foi a maior prova da nossa vida. Porque realmente, se nós queremos superar, se queremos superação, nós precisamos nos esforçar mais. Nós precisamos agir mais, fazer mais, desdobrar. Momento da crise é momento de correr para Deus. Eu sou preocupado, irmãos. Estávamos falando um pouquinho sobre isso agora há pouco. Eu sou preocupado com aqueles que estão há 6 meses sem aparecer na igreja, sem ir ao templo. E alguns podem até dizer, mas em casa eu estou orando, em casa eu estou servindo a Deus. Irmãos, nós sabemos muito bem que não funciona assim, que não é bem assim. É maravilhoso saber que hoje nós temos você aí na sua casa, sentado assistindo este culto, ouvindo esta palavra, adorando a Deus junto com o ministério de louvor que estava aqui até pouco tempo. E eu louvo a Deus pela tua vida aí em casa, participando deste culto hoje. Mas não faça disso algo para ser parte da tua vida daqui para frente. Queridos, aqui na casa de Deus é maravilhoso, estar reunido é maravilhoso, ver os irmãos é maravilhoso, ainda que não possamos abraçar, beijar como gostamos, como estamos acostumados, mas só de estar aqui, ver todo mundo, dar um joinha, um tchauzinho, jogar um beijo, já é algo maravilhoso. Não tem nada melhor do que sentir o calor da igreja, as brasas juntas. Quando as brasas estão juntas, há fogo, calor de Deus, glória manifesta. E nós ficamos preocupados, principalmente porque muitos daqueles que não estão ouvindo no culto presencial, às vezes nós também não os encontramos assistindo as lives, assistindo os cultos. Às vezes nós olhamos lá naqueles que estão assistindo em casa e nós não encontramos muitos. E a nossa preocupação quanto a essas pessoas é grande, porque as nossas escolhas definem. Elimeleque e a sua família estavam enfrentando uma crise que eles não criaram, que eles não pediram e não desejaram, mas a partir do momento que escolheram, que fizeram a escolha errada, eles criaram uma segunda crise na sua casa e na sua família, instauraram uma outra crise, foram para um lugar para onde não deveriam ter ido, sem orientação de Deus, sem o Senhor dar o seu aval. E chegando lá, queridos, as coisas não aconteceram.
a bênção não veio. Os 2 filhos logo se apaixonaram por 2 moças do lugar, se casaram lá em Moabe. Quando se casaram, o pai já havia falecido, estava morto. Os 2 moços vieram também a falecer, e lá estava Noemi, viúva, sem os filhos, com as 2 noras na sua companhia. Fazer o que uma mulher viúva? Perdeu o marido, perdeu os filhos numa terra estranha. Fazer o que? Ela chama as suas 2 filhas, as suas 2 noras, e diz para elas assim: olha, eu vou voltar para minha terra, de onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para a terra do pão. Eu vou voltar para minha família. Eu vou voltar para minha terra natal, e vocês estão liberadas, vão para a casa dos seus familiares, retornem. Uma das noras viu a possibilidade de ter a sua vida de volta, certamente, e voltou para a casa dos seus pais. Estava viúva, estava sozinha. Mas a outra nora, Ruth, disse: não, eu não vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou te seguir. E quando Ruth diz que a vida de Noemi era dela, que o Deus de Noemi era dela, queridos, eu penso o seguinte: aquela moça, durante algum tempo, viu os procedimentos da casa de Elimeleque e Noemi, o temor que eles tinham a Deus. Ué, pastor, mas eles não foram para lá contra a vontade de Deus? Irmãos, eu não perco temor a Deus, mas eu faço escolhas erradas. Eu não deixo de servir a Deus, mas às vezes faço escolhas erradas. Tem crente aqui que está 10, 20, 30 anos na presença de Deus, servindo a Deus, indo na casa de Deus, mas já fez diversas escolhas erradas, sem direção do Senhor, e sofreu as consequências. Sofreram consequências. E eu acredito que Ruth via dentro da casa de Noemi, dentro da casa do seu sogro, ela via como eles procediam, qual era o relacionamento com o seu Deus, e ela viu que aquilo era bom, e que aquilo ela não encontrava em Moabe, aquilo ela não encontrava na casa dos seus pais, no meio da sua família, da sua parentela. E ela disse: eu vou ficar com quem tem coisa boa para me ensinar. Eu tenho aprendido com essa mulher, então eu vou caminhar junto com ela. Irmãos, com quem você tem caminhado? Quem você tem escolhido para andar junto? Quem são os seus amigos? Eu acredito que Ruth olhou para Noemi e falou assim: não, essa mulher, ela tem visão. Se ela está querendo voltar para a terra dela, ela tem visão, é uma mulher de Deus, é uma mulher de visão, e eu vou seguir essa mulher, eu vou junto com ela, porque eu vou me dar bem, a minha vida vai mudar. E seguiu Noemi. E aí eu não vou entrar na história final, porque eu quero me ater somente a isso. A crise vem, a crise existe, mas não deixe que a crise te leve ao desespero, a ponto de você criar uma outra crise, você instaurar uma outra crise na tua vida. Não permita que este tempo de pandemia te leve a viver outras crises na tua vida. Busque a Deus, corra para Deus, abrace com o Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Corra para Deus,
É momento de corrermos para Deus, é momento de agarrarmos com o Senhor Deus. Existe uma crise sim, mas eu não vou sair por aí correndo, me escabelando, sabe, procurando fazer com o meu braço aquilo que Deus precisa fazer por mim. Eu prefiro confiar em Deus, eu prefiro me prostrar na sua presença, clamar pela sua providência, deixar que Ele me leve, que Ele me guie, porque esta crise vai passar. Tudo na vida tem começo, tem meio e tem fim. Alguns podem dizer assim, mas como Deus permite? O Senhor Jesus não nos enganou. Ele deixou claro que a gente iria enfrentar muitas crises, dificuldades, problemas, mas sabe, igreja, Ele nos disse assim, olha, fiquem firmes, vocês vencerão, porque eu venci, vocês também vencerão. Este momento vai passar, irmãos, este momento vai mostrar quem são os fiéis, este momento vai revelar os vencedores, este momento vai dizer quem é que tem vistas, tem olhos voltados para Deus e que confiam no Senhor. Esse momento vai passar, esse momento vai passar. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E se Jesus vier agora, em meio a essa crise, se Jesus vier, se Ele voltar agora em meio a essa crise, encontrará o Filho do Homem fé na terra? É hora de você se voltar mais para Deus, é hora de você correr mais para Deus, é hora de você buscar mais a Deus, é hora de você confiar mais, é hora de você testemunhar mais.